Saudações, leitores e seguidores do Instituto Liberal. Eu sou o Lucas Berlanza e este é mais um IL Flash, aquele momento da semana em que a gente elenca os 7 artigos que mais impactaram e mais fizeram sucesso no nosso site oficial e nas nossas redes sociais. E hoje o nosso IL Flash começa com o texto do Luan Sperandio, Pandemia e Queda na Liberdade Econômica. O Luan analisa o efeito do processo pandêmico e das políticas adotadas após e durante, né, esse processo na saúde econômica do Brasil e, enfim, especificamente no cenário brasileiro. Ele vai nos dizer que, além das vidas perdidas e dos prejuízos econômicos de curto prazo, a pandemia provocou a deterioração do ambiente de negócios de todos os entes federativos do Brasil. É o que apontou o índice Mackenzie de Liberdade Econômica Estadual de 2022, refletindo os números de 2020. O estudo é elaborado anualmente pelo Centro de Liberdade Econômica Mackenzie e analisa 3 pilares: os gastos dos governos estaduais, também a tributação e a liberdade do mercado de trabalho. Uma pontuação que vai de 0 a 10, sendo 10 o maior nível de liberdade econômica. O objetivo do estudo é comparar a capacidade de os cidadãos agirem e manifestarem suas vontades no âmbito econômico sem restrições consideradas indevidas ou abusivas por parte do Estado. Outro propósito é medir a facilidade de empreender e o grau de abertura de mercado para a iniciativa individual em cada região. E também ele defende a conclusão do artigo, à luz do que os dados demonstram, que cabe haver um maior protagonismo para os empresários e as organizações da sociedade civil, a fim de pressionar para que uma agenda de ganhos de competitividade seja implementada, porque se nada for feito, a inércia política vai cobrar, como já está cobrando, um grande preço econômico. Quem não quer saber de razoabilidade econômica, de abertura de mercado, de economia de mercado, é o senador, o político norte-americano Bernie Sanders. E é sobre ele o texto do historiador alemão Rainer Zitelmann, o modelo de Bernie Sanders para os Estados Unidos socialistas da América. O texto basicamente procura demonstrar que a proposta política de Bernie Sanders não é uma proposta meramente social-democrata ou liberal social que seja, mas uma proposta flagrantemente socialista. Ele nos diz que Sanders odeia fundamentalmente a América tal como ela é, e a alternativa dele é a abolição total dos bilionários. Ele dedica um capítulo inteiro a isso. E um país sem bilionários, se nós deixarmos de lado os ditadores e os seus aliados, seria uma Coreia do Norte, uma Cuba ou os países africanos mais pobres, onde não existem esses bilionários. Sanders quer que os Estados Unidos sejam esse tipo de país? Aparentemente sim, diz-nos o Rainer Zitelmann. Porque mesmo na Suécia, que Sanders frequentemente elogiou como modelo no passado, a percentagem de bilionários na população total é 60% maior do que nos Estados Unidos. Na América que Sanders idealiza, permaneceria pouca coisa da Constituição de hoje. Ele descreve a Suprema Corte como uma reunião de ativistas judiciais de direita. É inaceitável, ele escreve, e antidemocrático que um punhado de nomeados não eleitos ao longo da vida exerça o tipo de poder político que eles exercem. Ele não pede abertamente, explica o Rainer, a abolição da Suprema Corte ou do Senado, mas diz que essas instituições devem ser repensadas. Afinal de contas, ele, em geral, não pensa muito na Constituição americana, porque, segundo ele, ela está obsoleta. Então, é um sujeito que defende a destruição de qualquer razoabilidade econômica e também é contrário aos fundamentos da sociedade, da Constituição, das instituições políticas norte-americanas. Ao contrário dessa agenda socialista do Bernie Sanders, nós temos uma homenagem a Adam Smith, do João Luiz Mauad, A Sabedoria de Adam Smith. É mais um daqueles episódios da série A Sabedoria D, com citações de pensadores e ativistas e figuras importantes da história do liberalismo. E Adam Smith, o grande economista clássico, iniciador da economia clássica britânica, e ícone do liberalismo econômico com a sua grande obra A Riqueza das Nações,
É homenageado porque, recentemente, nesse último dia 5, nós comemoramos os 300 anos do seu nascimento. E é uma figura cuja importância para o liberalismo é absolutamente indiscutível. Um exemplo de preocupação com sucesso empresarial, de defesa também, de exercício da economia de mercado, é o que aborda o Luan Sperandio no seu artigo O que você pode aprender de gestão com a história da Netflix. Todo mundo conhece a Netflix, a empresa que oferece filmes e séries para o cliente, uma plataforma de streaming. E ele nos diz, o Luan, comentando o sucesso da Netflix, que ninguém se torna um dos principais nomes das indústrias de entretenimento do mundo por mero acaso. O processo foi construído ao longo de 2 décadas com a implementação de uma forte cultura corporativa e estrutura corporativa diferenciada. Essa história da Netflix e do seu sucesso, e o que nós podemos aprender com ele, é contada no livro A Regra é Não Ter Regras, escrito por Red Hastings, CEO da companhia, e pela professora da INSEAD, Erin Meyer. O artigo é basicamente uma resenha do livro. Contramão da liberdade, da economia de mercado, do respeito à lei, do império da lei, da divisão de poderes, nós temos mais um texto da coluna judiciária em foco sobre o nosso Supremo. Os togados volúveis e a sua lira mágica. Diz-nos a nossa querida Kátia, que é a autora da coluna, que há pouquíssimo tempo a primeira turma do STF autorizou o julgamento de um recurso do presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, do PP de Alagoas, contra uma decisão que o havia tornado réu por corrupção passiva em virtude do recebimento de propina, como apontado pelo doleiro Alberto Youssef numa colaboração premiada durante a Operação Lava Jato. Coincidência ou não, ainda pairava na semana passada um laivo de dúvida, diz-nos ela, sobre o posicionamento da mesa diretora da casa acerca da cassação arbitrária do deputado Deltan Dallagnol, que ela também já abordou num artigo anterior. No momento em que o artigo foi escrito, acabava de ser rejeitada por unanimidade a denúncia contra Lira, em uma pressa repentina que destoa da proverbial morosidade dos nossos togados e até da demora na apreciação desse caso. De fato, a ação penal oferecida pela PGR contra o parlamentar havia sido recebida nos idos de 2019 e a análise do recurso contra a decisão de recebimento iniciada em 2020. Tanto tempo depois, somente em 2023, a defesa de Lira veio apresentar um argumento novo, baseado no pacote anticrime em vigor desde 23 de janeiro de 2020, segundo o qual a denúncia não poderia ser fundamentada apenas nas palavras de um delator. Por mais incrível que pareça, a PGR veio manifestar inteira concordância com as alegações do deputado. Onde estavam os advogados e o próprio Ministério Público nos últimos 3 anos que não souberam sacar do bolso qualquer referência à nova legislação em proveito de Lira? Certamente no aguardo de uma ocasião propícia para tanto, ocasião em que Arthur Lira se tornaria uma figura-chave para o governo Lula na votação da MP dos ministérios, por exemplo. Que mais dizer diante desta situação? A gente fica até sem palavras, a verdade é essa. Então vamos voltar para a economia com o artigo do nosso conselheiro Ubiratã Jorge Iório, o estouro anunciado da economia, em que ele nos fala do arcabouço fiscal do governo Lula. 2 meses após o anúncio espetaculoso desse arcabouço e poucos dias depois dele ser aprovado pela Câmara, diz-nos o professor Iório que não há muito a dizer sobre o enorme retrocesso que essa tapeação, nas palavras dele, representa. Muitos economistas de diversas tendências vêm afirmando que se trata de um logro do tipo me engana que eu gosto, inventado pelo ministro da Fazenda e os seus assessores progressistas. E não há dúvida para o professor Iório de que se trata de uma licença para o governo queimar o dinheiro dos pagadores de impostos e, para completar, isenta de qualquer culpa os responsáveis por estouros orçamentários futuros. Eventos antecipáveis como líquidos e certos, tendo em vista a natureza perdulária do atual executivo. Esse salvo-conduto legal para gastar o nosso dinheiro como se não houvesse amanhã joga por terra toda e qualquer esperança de responsabilidade fiscal por parte do governo. A única boa notícia é que, pelo menos até o final de 2024, apesar do bombardeio que vem sofrendo, nós temos Roberto Campos Neto na presidência do Banco Central e ele vem ajudando a proteger
as finanças brasileiras, em alguma medida, dessa desastrosa orientação do governo Lula. Até quando, para aqueles que acreditam em Deus, só Deus sabe, não é? E nós fechamos, ainda falando sobre o governo Lula, mas sobre as suas relações internacionais, com o texto duro, mas necessário do nosso caríssimo Carlos Júnior, Lula, Maduro e os democratas. Um apontar de dedos para os hipócritas que apoiaram a volta do PT ao poder, falando que estavam lutando pela democracia. Mas o grande democrata Lula da Silva se tornou o defensor internacional da ditadura venezuelana. Uma ditadura mal compreendida, e que, na verdade, é apenas uma narrativa dos nossos adversários. E aí o texto aponta o dedo para esses hipócritas, que enxergam no PT o baluarte dos valores democráticos. Esse foi o nosso IL Flash de hoje. Eu espero que vocês gostem dos artigos e dos debates proporcionados pelo Instituto Liberal. Afinal de contas, é esse o objetivo dele, é essa a sua razão de ser. Nós teremos uma pausa na semana que vem, o IL Flash não poderá ser produzido. Estaremos em uma viagem, também atende a interesses do Instituto Liberal, uma viagem que faz parte de uma agenda do movimento liberal. Mas nós voltamos com o Flash resumindo as 2 próximas semanas na outra sexta-feira. Então, até lá, nós estaremos de volta. Afinal de contas, para nós, você é a parte mais importante da sociedade. Até a próxima.